falando sobre por que aprender estatística, né? Acho que, não sei, alguém teria, por exemplo, essa questão, pô, por que será que eu tenho que estudar estatística? Aqui nesse grupo, todo mundo já tem mais ou menos, acho que alguma madura, assim, elaborada de que talvez seja importante estudar. O que vocês acham? Essa amostra é um pouco enviesada, né, Vander? É bem Então, enviesada, né? Mas aí eu quero colocar fogo na lenha. Aí a resposta do Dudu é porque a professora mandou. Então, é por isso que eu quero ir além, entendeu? Isso é um ponto. Mas, Eu sei, eu tô brincando. né, mas tentar ir além, por que será que é importante? O dado não ficar somente na especulação, talvez, mas ter um suporte também da estatística, né? Isso nós vamos falar bastante, acho que nesses encontros, né? Mas alguém acha assim, tipo, talvez a pesquisa que eu fosse fazer um dia no futuro não precisaria de estatística, porque tem pesquisas que não usam mesmo estatística, e dá para fazer. eu acho que no nosso eixo, não. Mas sim, eu conheço campos onde você não precisa fazer cálculo nenhum. Tá tudo certo. Gente, como eu sou novinha, assim, não sei. Que campos que não usam estatística? Como que. É porque na minha cabeça, pelo que eu estava aprendendo até agora, eu achei que todo tipo de pesquisa teria que usar estatística. Tá bom. Ó, eu vou dar. A Brenda ia falar, pode falar, Brenda. Eu quero falar, não posso mais mutar o microfone, né? Brincadeira. Não, tem as pesquisas de humanas ou mais observacionais que você não tem um número, uma coisa quantitativa para você lidar com a estatística. Tem informações que são qualitativas, tem informações que parte mais do você observar e interpretar aquela situação. Não tem a parte numérica. Então, não tem como você usar estatística em cima desse tipo de estudo. Isso é um bom exemplo. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, de casa. Minha irmã é pós-doutora em letras. Então, todas as pesquisas dela não envolve nenhuma estatística, não envolve um gráfico, né? E é isso que a Brenda falou. Ela recolhe vários materiais, ela trabalhou com uma parte da antropologia, então ela vai na literatura de antropologia e ela vai fazendo interpretações mais atuais daquilo que foi passado, né? Pelo autor que ela leu, final do século XIX, começo do século XX. Então, nesse tipo de pesquisa, assim, mais observacional, ela foi a campo, né? A parte do doutorado dela, ela ficou 10 meses nos Estados Unidos, mas ali é observando, né? E ela foi coletando dados, né? Que nem a gente coleta também, mas ela não coleta para pôr no Excel, por exemplo. Ela coleta textos, materiais, para depois se debruçar sobre o assunto, né? Então, por exemplo, também, nós que somos eu, Camilo, Bruce, não sei mais quem é aqui, psicólogos, né? Na psicologia, por exemplo, tem abordagens, tem ramos que você também não vai precisar de estatística para poder fazer. Então, por exemplo, muitos teses ou estudos de psicanálise, que é Freud, Lacan e essa linhagem, normalmente esses estudos também não vão usar estatística. Eles vão usar bastante textos e interpretações, né? Então a gente chama isso de pesquisas mais qualitativas, né? E a gente, aqui na neurociência, por exemplo, vai usar a pesquisa quantitativa, que a gente precisa quantificar por números, por no Excel, rodar uma estatística e ver se aquele achado foi, aquele resultado final foi por causa pelo acaso, quer dizer, aquilo pode dar ou pode não dar. Ou essa aqui vai dizer para nós, olha, eu vou te dar uma firmeza aqui, que quer dizer que para ser por acaso, assim, na sorte, é mais difícil. Talvez esse dado que você está coletando e esse resultado que eu te dou no final aqui dessa análise estatística te mostra que a maioria das vezes talvez você vai encontrar o mesmo resultado e não é por acaso, né? Bruce ia falar alguma coisa, eu acho? Não, falei que isso aí é a análise do discurso, né? Análise do discurso também. E aí, na linha do que você está falando, Wander, a Andrea colocou ali no chat de que tem a ver com a estatística é feita, né, para dar credibilidade e confiabilidade, né, nos experimentos, mas isso que você descreveu, que a gente faz isso na neurociência também, em outras áreas, é para a questão da replicabilidade, né? Então, você consegue replicar os estudos baseado naquilo que você usou como critério inicial, os dados que vocês usaram e tal. Isso. Então, assim, gente, ó, aí podem falar, então, humanas não usa. Não, tem gente que usa, tem sociólogos que vão fazer pesquisas e usam estatística, tem antropólogos que também usam,
tem pessoas das letras que usam também. Depende muito do que você quer pesquisar. Se aquilo é quantificável, né? Ou se aquilo não é quantificável, ou aquilo é interpretável. Eu vou interpretar com uma base, né, de uma base da literatura que eu já tenho, que eu já coloquei na minha introdução. Então, por exemplo, a minha irmã, ela tem toda uma introdução baseada na literatura lá que ela usou. Etnografia, antropologia, formação de professores e tal. Ela foi para os Estados Unidos coletar dados, porque a ideia da minha irmã foi estudar assim, ó, formação de professores em língua portuguesa. Então, ela foi numa universidade americana que ensina português. E ela queria ver como era essa formação dessas pessoas lá. Então, ela já tinha toda uma literatura dizendo o que é formação de professores. Então, toda uma literatura explicando isso. Ela usou uma abordagem chamada etnografia, que é uma abordagem da antropologia que você tem que estar em loco para observar. Porque, por exemplo, muitos antropólogos fazem pesquisas lendo arquivos. Ela não precisa estar lá na tribo indígena. E aí surge um cara, no final do começo do século XX, que diz, olha, um campo bom da antropologia chama etnografia, que eu vou a campo ver aquilo, vou coletar dados olhando ali, né? Ela fez isso. Ficou 10 meses em sala de aula lá nos Estados Unidos, coletando esses dados. Escrevendo, tirando xerox, participando de aulas, gravando algumas aulas, né, alguns trabalhos, atividades, beleza. Ela volta para o Brasil com esses dados e fala, beleza, eu tenho uma literatura e tenho esses dados. O que eu vou agora refletir? E ela vai fazer toda uma reflexão, uma interpretação do que ela já tinha escrito na introdução, do que ela apresentou ali de dados ali nos resultados, e a discussão dela é tentando amarrar tudo isso, sabe? Então não precisa de estatística nenhuma para esse tipo de pesquisa. Tá? Então, assim, psicologia social. Que nem o Bruce falou que é enviesado, na neurociência vai ser muito difícil fazer uma pesquisa que não tenha um número, assim, que não tenha uma estatística. Porque você vai tentar replicar, né? Você vai tentar. O que é replicar, né? Fiz hoje tal dado, fiz tal experimento, consegui tal resultado. Será que se eu fizer daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, eu chego no mesmo resultado ou não? E aí, a crítica, não sei se a neurociência deve ter menos, mas na psicologia tem pouca replicabilidade. Então é muito difícil na psicologia replicar achados. Parece que cada achado é único, sabe? De cada estudo. Isso é muito ruim para uma área que usa métodos quantitativos. Então a psicologia sofre muito disso, tá? Então tem muita pesquisa na psicologia que o cara chega e mostra o resultado lindo ali, do estudo comportamental, cognitivo. Você fala, puta, que bárbaro, então é assim que a coisa funciona. Aí o cara vai fazer lá no laboratório dele e ele fala, puta, mas não achei nada disso. Na psicologia acontece demais. Talvez na neurociência um pouco menos, mas também tem, né, bastante problema de replicabilidade na neurociência, mas acho que na psicologia um pouco mais. Dependendo também na neurociência do que você for estudar. Se você for estudar algo mais biológico, se os métodos forem iguais, tudo que você for, né, os instrumentos forem iguais, a chance de chegar perto é maior. Se você lida com algumas questões subjetivas, por exemplo, aí na psicologia usa muito isso, trabalha muito com isso, aí a chance de replicar é bem difícil. Você ia falar, Brenda? Acho que para complementar e para responder a Andrea, acho que tem que lembrar assim, por que a gente usa estatística, né? Então, essas informações qualitativas, elas são importantes para a gente compreender algumas ocorrências, mas a gente, só olhando aquilo que a gente está vendo, a gente não consegue falar o que acontece para todo mundo. Então, a estatística tem que pensar ela como uma ferramenta que é matemática, que a gente pode extrapolar aquilo que a gente está vendo naquela amostra, naquele grupinho que a gente está vendo agora, para a população inteira. Então, aí é uma ferramenta para você inferir sobre o que vai acontecer para todo mundo, já que você não consegue observar tudo, entendeu? Isso, por isso que depois a gente até vai falar de amostra e população, mas vai bem de encontro que a Brenda falou. E acho que o que é legal, depois eu vou deixar o link também, os vídeos do Altair, né? Eu sei que o Felipe está assistindo, umas pessoas também, que assim, ó, ele fala uma coisa interessantíssima. Não é porque deu na estatística que nós estamos certos. No fundo, gente, assim, ó, existem umas áreas da filosofia, chama filosofia da ciência, Camilo é filósofo, pode até falar melhor do que eu desses caras. Existem uns caras dessa linhagem que eles dizem assim, ó, por exemplo, tem um cara chamado Mário Bunge. Mário Bunge morreu 101 anos esse ano. Ele é argentino, mas ele era pesquisador na Universidade McGill. Ele tem formação como físico e depois de filosofia. Uma frase dele é assim, ó: a ciência é uma cópia imperfeita da realidade, porém ela é aperfeiçoável. Então, assim, ó, não é porque eu fiz um estudo, coletei, coloquei no banco de dados,
fiz uma análise estatística que eu tenho a verdade. No fundo, a gente nunca tem a verdade. E a gente sempre está errado. Né? Não é porque a estatística deu lá tal coisa que aquilo é o certo. Não. Nós estamos errados. A ideia da estatística é tentar diminuir o nosso erro, mas a gente sempre vai estar errado. Então, eu fiz um estudo, comparei grupos e vi que quem pratica exercício físico tem uma memória melhor do que os sedentários. Isso eu não posso dizer que isso é uma verdade, que isso acontece com todo mundo, assim, aqui no Japão, na África, não. Na minha amostra, no que eu fiz ali, sim. Mas eu estou errado ainda, porque várias outras variáveis eu não coletei. Eu só quis comparar quem faz exercício físico e quem é sedentário. Mas tem muita coisa em jogo aí. Motivação, nível socioeconômico, anos de escolaridade, que eu nem coloquei no meu modelo, por exemplo. E aí dá para puxar isso daí para o começo do capítulo, Wander, que é justamente o primeiro capítulo vai citar muito isso, que como que a gente consegue fazer essa, entre aspas, aproximação mais próxima do que seria o real, assim, por assim dizer. Então, entendendo bem as variáveis que a gente vai usar e fazendo um bom delineamento de experimento, que é justamente a ideia do primeiro capítulo introdutório do livro. Sim. Você ia falar, Brenda? E aí, até para complementar de novo, tem que lembrar que o princípio da ciência não é você falar, isso aqui é verdade, é o contrário. É você mostrar que aquilo que a pessoa falou que é verdadeiro, na verdade está errado, e que é desmistificar o que o outro falou. Né? Exato. Isso é um erro que a gente comete na estatística, na verdade. A gente quer provar que o que a gente falou tá certo, quando na verdade o viés da ciência é o contrário, você mostrar que algo não é daquele jeito. Eu acho que o que o Altair fala é pertinente, sabe? A estatística vai nos ajudar a tentar fazer com que a gente fique menos errado. Mas nós já estamos errados. Então, assim, não sei se todo mundo sabia disso, pode ser um desânimo, né? Mas, assim, isso. A ideia sempre estaríamos errados. Que desânimo. Ai, meu Deus. É um desânimo, mas é isso. Nós sempre estaríamos errados, sempre. Errados, sempre estaríamos errados. A estatística vai ajudar a diminuir o erro, mas o erro existe ali. Tá? Aí tem uma outra frase que eu queria colocar. De vez em quando, gente, eu faço essas analogias, tá bom? Porque ela, pelo menos comigo, me ajuda a entender esses fenômenos. Aí tem um estatístico que já morreu, chama George Box, tem até um teste chamado Box, Jung Box, na verdade. E esse George Box, ele tem uma frase bastante pertinente, assim, que muitas pessoas replicam que é. Ele diz assim, todos os modelos estão errados, porém alguns são úteis. Então, vamos lá. O que é modelo? Modelo, então, vamos lá, memória. Estudamos memória. Existem vários modelos de memória. No fundo, todos estão errados, porque eles não compreendem a memória como de fato ela é. Cada modelo entende a memória de uma maneira diferente. Então, por exemplo, tem o modelo do Baddeley, muito citado, começa em 74, depois tem uma atualização em 2000. Pô, é um modelo que eu gosto também, que eu vou usar, assim, eu pesquiso esse modelo, por exemplo, mas ele não é a verdade, sabe? Ele parte de uma premissa que para mim falei, beleza, mas tem várias falhas. Aí tem outros tipos aí tem modelos computacionais de memória, modelos mais biológicos de memória. Tem o Izquierdo, né, que é argentino, trabalha no sul aqui do Brasil, e ele fala muito sobre vários tipos de, ele tem alguns modelos de memória, explica um pouco como a memória funciona a nível bioquímico e tal. Não é que é daquele jeito que a memória funciona, mas é a partir da premissa que ele está usando, método que ele usa, a base, a literatura que ele usa, que dá suporte para ele dizer aquilo. Mas é assim que acontece com todo mundo? Não, é um modelo, né? Então, assim, de novo, George Box, todos os modelos estão errados, porém alguns são úteis. Úteis porque eles ajudam a explicar um fenômeno de uma maneira que é mais didática e que parece ser daquele jeito. Mas partindo de um modelo, o modelo não é realidade, por isso que o nome é modelo, tá? Então, só para fazer todo esse panorama para a gente entender que a gente vai estudar, a gente vai usar estatística, a gente vai tentar diminuir o nosso erro, mas nunca estaremos certos. Nós podemos, com a estatística, tentar diminuir esse erro, tá bom? Ótimo, Wander, valeu. Tá? Então, gente, aí vem o seguinte, quando a gente vai estudar, então, uma pesquisa mais quantitativa, que a gente vai usar a estatística e tal, aí vem o que o livro fala ali sobre variáveis. Então, toda pesquisa quant, a gente vai precisar usar variáveis. Né? Acho que isso está escrito no livro, tá bom? Então, ele vai, aí dentro, beleza, variáveis. Só que existem diversas variáveis para a gente poder estudar. Né? E uma coisa que é interessante no livro, que ele fala na página 24, que é nas pesquisas, as coisas que medimos são denominadas variáveis. E por que a gente estuda variáveis? E qual que é o intuito? Né? Eles falam, uma variável é simplesmente algo que pode variar.
isto é, pode assumir valores ou categorias diferentes. E a ideia da ciência quant é saber por que isso varia, né? Por que essas variáveis variam, né? Porque elas se alteram, porque não é fixo um valor. E aí que vem, né, a ideia de tentar estudar para saber do porquê dessa variação. Aí, vamos lá. Até aqui, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém queria levantar algum ponto? Alguém queria fazer um comentário? Por favor, todo mundo aqui se sinta à vontade, hein? Eu acho que era legal só compartilhar o livro mesmo na tela. Você quer que eu compartilhe, Wander, ou você Eu compartilha? compartilho, vamos lá, eu compartilho aqui, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Beleza. Mais alguém, gente? Teria alguma... Pensando também nas pessoas que vão ver depois o vídeo, entendeu? Não, lógico, de boa, Bruce. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Legal. E fora isso, alguém gostaria de fazer um comentário? Alguém ainda ficou confuso essa questão que nós conversamos agora há pouco? Alguém ficou desanimado, né, com isso que nós dissemos? Desanimado a gente sempre tá, Wander, mas a gente continua. Alguém... Somos cientistas e não coaches. Alguém esperava outra coisa, gente? Assim, por exemplo, ou não tinha ideia, né, sobre essa questão, achava que a estatística ia trazer a verdade, alguém tinha essa premissa? Porque não é que, nossa, olha como ele é ingênuo, não. Todo mundo teve isso um dia na vida, eu também já pensei que a estatística me traria a verdade. Pois é. Já tava toda iludida. A gente tá no erro do erro, então. A gente tá achando errado o que a gente achava que tá errado. Tá? Então, gente, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar aqui o capítulo aqui, ó, 1.1.2, quando ela falando que a gente vai falar de variáveis, né? Então, ele vai falando aqui que um estudo mais quantitativo, a ciência vai trabalhar sempre com variáveis, tá? Aqui, ele vai já colocar uma parte que é assim, ó, ele vai falar sobre tipos de variáveis, certo? Aí ele já começa a falar o que é uma variável contínua e tal. Nós vamos entrar nesse ponto. Algo que eu só queria levantar aqui, tá? Aí é do livro que eu tenho ele livro físico e vou disponibilizar para vocês, que é a ideia a psicologia experimental que eu falei, que é esse livro, que é uma coisa que ele vai falar na frente do capítulo, mas que a ideia é assim, ó. Antes de tudo, antes de falar do que é contínuo, do que é discreto, do que é nominal e tal, categórico, a ideia é assim, ó. A gente pode também dividir as variáveis, ele vai falar lá para frente, mas só quero pôr esse ponto aqui, depois nós vamos retomar. Que é a variável independente, que isso cria muita confusão pela nomenclatura, né? Variável independente e variável dependente, tá? Alguém já sabe sobre isso, assim, gostaria de explicar? Ou alguém não sabe o que quer dizer essas palavras? Variável dependente é aquela que varia a partir do movimento da variável independente, no caso. Legal. Que eu aprendi isso quando tipo, professores de psicologia sendo professores de psicologia, né? Eu não lembro que professora que foi, mas que ela falava assim, quando a gente pensa num casal que tem uma pessoa que é mais dependente, uma mais independente, a dependente varia, se comporta de acordo com o que é independente, né? Que pensa só em relação aos próprios fatores. Beleza, mais explicação. Faz sentido, com certeza. Alguém mais contribuiria? Uma sugestão que eu também dou, complementando o que o Bruce disse, no livro do Andy Field sobre o R lá, que a gente está fazendo no Gelk de sexta, ele fala uma coisa no capítulo, eu estava lendo, porque o capítulo 1 dele fala também essa questão de variáveis. Para ficar fácil, gente, um pouco assim, ó. Pensa em causa e em efeito, né? Existe a causa e existe o efeito. Para a gente ter uma assimilação fácil, a causa num experimento assim, num estudo, seria a variável independente, né? Então ela é a causa. O efeito é o resultado, é aquilo que a gente quer ver, que a gente vai ver um dia no futuro lá, conforme a gente for lendo o livro. Chegou no P05, era isso que eu queria, mostrei a diferença entre grupos e tal. É o efeito, certo? E o efeito é a variável dependente. Então a gente também pode ter esse raciocínio, causa e efeito. A causa é a variável independente,
O nome ajuda ela tem independência, ela não depende de nada, né? E a dependente, ela depende, o nome já diz, isso é bom, depende da independente, tá? Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma manipulação, então eu vou dar um exemplo. Será que cafeína melhora a atenção das pessoas? Como que eu poderia fazer um experimento para falar assim, olha, a cafeína melhora? Então, eu poderia fazer assim, tá, vou separar 2 grupos. E para um grupo eu vou dar cafeína e para outro grupo eu não vou dar cafeína e vou aplicar testes de atenção. Atenção seletiva. E aí eu vou tentar igualar esse grupo por faixa etária, por nível de escolaridade, nível socioeconômico, que aí no fundo, depois do livro vai falar que isso são variáveis confundidoras, que aí a ideia do delineamento é tentar fazer quanto mais redondo o seu experimento para que menos errado você fique. Então vamos supor que eu fui lá, peguei pessoas da mesma faixa etária, mesmo nível socioeconômico, mesma escolaridade, vários outros atributos e aspectos, eu vou tentar igualar esses 2 grupos, para tentar, no fundo, falar, olha, eu quero saber de fato o efeito da cafeína, não é outra variável que vai me explicar isso, é a cafeína. E aplico o teste de atenção. Nesse exemplo que eu estou dando, a variável independente é a que vai criar a causa, né, do meu efeito, que nesse exemplo aqui é a cafeína, certo? Então a cafeína é a minha variável independente. Eu manipulo, porque aí a ideia também da independente é isso. Eu tenho o poder de manipular ela. Então eu posso manipular como? Para um grupo eu dou placebo e para outro grupo eu dou cafeína. E aí, um estudo bonito nesse sentido seria: quem está tomando cafeína não sabe o que está tomando, e quem está tomando placebo não sabe o que está tomando cápsulas iguais, né? E aí, depois de um tempo, eu dou as cápsulas para os grupos. Depois de um tempo, para dar o efeito da cafeína, eu espero um pouquinho, mas eu nem conto para a pessoa que ela está tomando, ela tomou e não sabe. A gente torce para que ela não tenha um piripaque ali, né? E aí você avalia, aplica o teste. Depois você fica sabendo, alguém sabe, né? Alguém que não está na pesquisa sabe quem tomou cafeína e quem tomou placebo. Aí depois eu analiso, depois que acabou meu experimento, eu apliquei em 30 pessoas de um grupo, 30 de outro. Aí depois eu sei quem é, separo os grupos e faço a estatística. Então a ideia é, o resultado no teste de atenção, ela depende de quem tomou cafeína e de quem tomou placebo. Pelo menos essa é a premissa que eu tenho quando eu parto para fazer esse estudo, tá? Então a ideia é, a variável independente aqui de novo é a cafeína, porque eu manipulei a dosagem e eu manipulei a ideia de quem vai tomar e quem não vai tomar. Né? Na verdade, não eu, mas alguém fez atrás de mim essa manipulação. Então essa é a variável independente, tá? E aí ela vai causar, eu espero que ela cause, porque quem faz um estudo desse espera que a cafeína tenha um efeito melhor. Ou o cara é contra a cafeína, espera que não tenha efeito nenhum, um efeito igual. E aí o resultado no teste de atenção é a variável dependente. Então, esse resultado depende das minhas manipulações, que foi a cafeína e, vamos supor, a separação dos grupos, tá? Então, só para ficar claro, depois a gente vai bater nisso de novo, mas para ficar um pouco claro essa questão de independente e dependente. Porque depois nós vamos ver que pesquisas mais observacionais, quando você observa, você não tem variável dependente e independente. Por exemplo, estava pensando nesse exemplo ontem. Ele é bem ruim, mas acho que ele ajuda. Assim, ó. Pensa várias pessoas. Então eu quero estudar alunas, mulheres, gênero e homens, alunos da Federal da ABC. E aí eu vou estudar assim. Será? Quem eu seleciono esses grupos e falo, tá. E aí, aí eu pego um corredor de um prédio lá da Federal da ABC. E eu vou falar, meu estudo é, tá. Quem será desses grupos que vai ao bebedouro mais vezes? Os meninos ou as meninas? Então vamos supor que a minha coleta de dados vai ser a câmera. Eu fico lá e aí eu vou ficar sempre todo dia vendo na câmera, né, se um daqueles pessoas do grupo das meninas ou do grupo dos meninos for ao bebedouro. E eu vou contando. Pô, o grupo dos meninos, esse dia aqui, foram 3 meninos, foram 3 vezes ao bebedouro. Ó, as meninas foram 4. No outro dia eu pego a câmera de novo e vejo. Então, nesse tipo de estudo, que é de observação, esse estudo eu não manipulo nada, né, na variável independente, eu só observo. Eu não estou colocando ali, nas meninas eu vou colocar um agasalho mais quente para saber se nelas, com agasalho mais quente no verão, elas vão mais vezes, aí seria uma manipulação. Mas se eu estou só observando quem vai mais, então aí eu não manipulo nada. Então, nesses casos de estudos, você não tem uma variável independente. Você tem o que eles chamam assim, ó, de a variável preditora e a variável resposta. E aí muda um pouco, mas nós vamos chegar lá no futuro.
Mas a ideia é, variável preditora, eu posso tentar pensar assim, se eu fizer essa pesquisa que eu falei do bebedouro, do grupo de meninas e meninos, e se eu fizer isso durante o ano, a minha variável preditora pode ser o clima. Pô, no verão, no inverno, né? Eu não manipulei, é algo do clima, certo? E lá eu vou poder falar assim, olha, no verão, as meninas vão mais. No inverno, os meninos vão mais ao bebedouro, tá? Então é isso, uma variável que prediz e uma variável resultado daquela minha predição, tá bom? Então, independente e dependente, ela serve muito para um estudo experimental, onde eu vou propor uma manipulação ali. Estudos observacionais, eu vou, na verdade, só coletar e marcar dados, e depois vou ver se aquilo que eu estava pensando, pô, talvez no verão as meninas vão mais. Vou ver se aquela variável preditora, de fato, acaba no resultado que eu estava tentando prever, que era isso mesmo, as meninas vão mais no verão e os meninos vão mais no inverno. Tá bom? Então, isso foi só para falar que variável independente e dependente é processo experimental, preditora e variável resposta para estudos de regressão, observação também, tá? Vamos lá. Então, ele começa aqui falando de variáveis. A primeira que ele dá um exemplo aqui é variável contínua, né? Descendo aqui, isso. Alguém teria um exemplo para dar, gente? Pode. Só não sei da do livro, né? Porque todo mundo leu, todo mundo sabe. Mas algum exemplo da pesquisa que já fez? Alguém poderia dizer um exemplo da pesquisa que já fez? Qual seria uma variável contínua? Dilatação da pupila. Ótimo, Bruce. Explica um pouquinho por que então ela é contínua. Porque ela pode ser fragmentada em valores infinitos. Então, eu posso ter 1 milímetro, 1 milímetro, vírgula 1, 1 milímetro, vírgula 1, vírgula 1, e assim por diante. Ótimo, legal. Bom, isso mesmo. Então, ela pode assumir qualquer valor. Alguém tem outro exemplo? Camilo, que já fez a pesquisa, a Brenda, que está terminando. Alguém teria exemplo para falar? Ou quem mesmo que leu, para falar uma outra, o Bruce deu de contínua a dilatação da pupila. Alguém tem outro exemplo? Podia ser velocidade? Variação, a velocidade? Sim, a velocidade também pode ser uma variável contínua. Eu não fiz nenhum experimento disso, não. Eu trabalho muito com tempo de resposta, que eu vejo quão rápido a pessoa responde a um determinado estímulo. Então, esse tempo de resposta também é uma variável contínua. Ótimo. Eu Camilo, tenho uma pergunta. pode falar, por favor. Desculpa, pode falar. Ela falou agora de velocidade. Eu tenho, por exemplo, aquelas tarefas que a pessoa tem que ler uma quantidade de palavras num determinado tempo. O meu número de palavras ele é limitado, ele não tem. Ele é um número inteiro, eu não fraciono ele. Mas como ele está o número de palavras dentro de um tempo, ele se torna velocidade. Aí você trabalha como contínuo, né? Ela vira uma variável contínua no final, não vira? Então, eu acho, aí vamos lá. Aí eu vou ter que partir no achismo, mas depois a gente pode ver isso melhor. Mas assim, ó, o número de palavras que ela fala dentro daquele intervalo, como ela não pode assumir qualquer número ali dentro, ela não pode falar uma palavra, vírgula 2, né? Ela fala uma ou duas, ou três, ou quatro, acho que aí vira discreta. Eu também acho. O número de palavras vira discreta. Porque é que nem número de filhos, que nós vamos chegar lá. Ninguém tem um filho. Eu acho que uma forma boa de ver a diferença entre esses dois é a própria velocidade que a Andrea falou. Vamos pensar em velocidade de carro mesmo, por exemplo. Eu pensei na velocidade de carro, num experimento com iniciantes que acabaram de tirar carta e quem já dirige. Eu pensei na velocidade mesmo, em quilômetros. Então, por exemplo, se quando eu delimitei na minha coleta de dados de velocidade, que o meu dado seria gravado sem casas decimais, então, por exemplo, eu ia ter 1, 2, 3 e até cento e tantos quilômetros por hora, a gente está falando de um número inteiro que não tem variação entre os inteiros. Então, teoricamente, isso seria uma descrição de velocidade discreta, é uma variável discreta. Por quê? Porque não tem valores infinitos, ou infinitos valores entre os valores, no caso, né? Agora, a gente pode também pensar, né, Bruce? Eu acho que decimais, né?
Decimais E é tá o dentro, caso. e tá dentro de um conjunto de valores também, né? Então, é um valores em um determinado intervalo, como ele fala. Então, só pode variar entre 0 e, sei lá, 50 km por hora se a gente estiver fazendo alguma coisa. Também não pode assumir todos os valores. Não, você não pode assumir Você não pode assumir 49,3 km por hora. Se eu estiver coletando só com valores inteiros, aí vira uma variável discreta. Não, mas isso aí é o que eu tenho até no livro. O fato de você mensurar, que tem uma limitação da sua mensuração, existe mensuração? O fato de você mensurar dessa forma não significa que ela se torna discreta. A variável continua sendo contínua. Não, a variável continua sendo contínua. O fato de você medir ela, no caso de metros de segundo, o fato de você medir ela limitado não torna a variável discreta. Ela continua sendo originalmente uma variável contínua. É que o exemplo que eu dei de leitura de palavra, as palavras estão limitadas. Existe aquele número de palavras, não existe meia palavra. Isso. Você vai medir, tipo, em 1 minuto também, né, Brenda? Então, o tempo também é limitado. Ó, e aqui mesmo, ó, pode Você falar. vai medir num tempo, né? Por exemplo, quantas palavras por minuto. Ele só pode falar, mesmo que ela fale muito, muito rápido, ela só pode falar, sei lá, quantas Mas o palavras. tempo é uma variável contínua, porque você pode Não, ter. Isso, o tempo ele é, o tempo. Mas o número de palavras é discreto. Mas palavras por minuto seria a variável. O número, quando você for falar assim, olha, grupo A falou 15 palavras, o grupo B falou 20 palavras, 5 palavras a mais, o número de palavras a gente vai entender como discreto. Mas você vê que, ó, no 1.2.2, ele até fala de questões de você medir, começar a medir de um jeito e a análise ser feita com outro jeito. Que ele fala até aqui, ó, existem casos em que pesquisadores convertem variáveis discretas e contínuas em variáveis, por exemplo, aqui ele fala de categórico, né? Então isso, para análise estatística, algumas, eles preferem até que o seu dado é discreto, porque são números inteiros, né? Não são números que eu posso pôr vírgula que nem, de novo, eu não posso falar 1,3 palavras, ou eu falo uma, eu falo duas, ou eu falo três, ou eu falo quantas eu conseguir. Aí o número de palavras, como está dentro de um intervalo ali, ele seria discreto. Porém, a análise estatística pode também usar, e assim, gente, se você for no SPSS ou no R também, mas no SPSS você pode trocar de escalar para categórico ou nominal. Eu já fiz mudanças assim e no resultado final não muda, sabe? É muito mais como você vai interpretar o seu dado depois no final, né? Do que de fato. Mas eu já fiz essas trocas e não teve mudanças significativas de valores, por exemplo, finais do resultado da sua pesquisa. Mas isso que a Brenda falou, a gente pode pesquisar. Eu acho, né, que o número de palavras dentro de um intervalo, o tempo em si, se ela tivesse tempo livre, o tempo em si, aí seria contínuo total. Né? Tipo assim, olha, eu te dou 30 palavras para você ler, e quando você falar a última palavra, eu desligo o cronômetro. Esse tempo seria contínuo, porque aí o tempo ia variar muito. Isso aí, quando você funde as duas, você torna aquilo como contínuo ou você. Porque quando eu olho só o número de palavras, eu entendo tudo bem, categórico. Mas quando eu vou falar então de fluência, porque agora eu juntei o número de palavras pelo tempo, aí eu tô falando de velocidade de leitura, né? Isso, aí a velocidade de leitura, assim, aí pode ser contínuo porque vai variar muito, sabe? De pessoa para pessoa, a pessoa pode falar tantas palavras em, 5 minutos, 45 segundos, tantos centésimos, milésimos, então, que nem o Bruce tinha falado, é quase infinito, assim, o número que daria para você pegar desse tempo. A gente sempre tenta arredondar para ficar até mais fácil na nossa análise. Mas aí acho que daria para entrar como contínuo assim. Brenda, no seu exemplo, eu fiquei com uma pergunta, com uma dúvida. Quando você vai descrever essa velocidade, essa fluência pode ser quebrada no meio? Então, você pode dizer que a pessoa leu 2 palavras e meia por minuto? Porque se isso acontecer, aí talvez sim vire contínuo, mas se isso não acontece, eu acho que ela permanece discreta. Boa, deixa eu pensar.
Você chega a ter um resultado assim, Brenda? A pessoa falou 15,3 palavras. É porque, como no meu caso, eu tenho blocos, né? Então, no final, eu tenho que manipular o dado para virar como se fosse uma. No final do meu dado, ele vira um dado quebrado. Mas é porque eu tenho blocos. Agora, o tradicional, que é o da neuropsi, né? Você dá um tempo limitado e você conta o número de palavras que a pessoa conseguiu falar. Então, eu acho que fica mais discretizado. Tá bom. Então, talvez pela manipulação que você faz por causa dos blocos, aí talvez você está transformando essa variável em contínua. Uhum. Tá. Beleza. Dá para fazer isso, sim. Tá bom. Então, por exemplo, gente, ó, vocês, não sei se vocês. A gente aplica bastante lá na Federal da ABC, quem é psicólogo já aplicou também, eu acho. Eu aplico já há muitos anos isso. Lista de palavras, né? Então, você dita 15 palavras, acabou, a pessoa tem que trazer essas 15 palavras, o que lembrar, em qualquer ordem, tá? Para você. Então, eu falo lá 15 palavras, terminou, a pessoa começa a responder para mim. Ali, ela não consegue responder para mim. Ela lembrou 7 palavras e meia. Ou ela lembrou 7 ou ela lembrou 8, né? Então, esse dado a gente não vai entender como contínuo. O dado do número de palavras que a pessoa lembrou. Certo? A gente vai entender isso como discreto, porque são números inteiros, né? E ela tem até um limite que é 15, se ela conseguir lembrar tudo, né? E é isso de novo, ninguém lembra 6 palavras e meio, que nem de novo, número de filhos, né? Número de filhos é uma variável discreta. Ninguém tem 1,2 filhos. Ou tem um ou tem dois. Mas se fosse fazer uma análise em cima desses dados, eles seriam 1,2 filhos, por exemplo, uma média de 1,2 filhos, não? Isso, então, aí depois nós vamos entrar no capítulo de média, porque, de novo, a média já é, como o Andy Field, que eu vou passar o livro para vocês, entende a média como um modelo. E esse modelo, ele pode representar bem ou não. E, por exemplo, nesse exemplo que você deu, que dependendo da média pode ser 1,2, ele falaria, pô, mas então essa média, ela não está representando bem as pessoas. Aí nós temos que talvez usar a mediana, entendeu? Porque aí você tem que tentar mudar o dado que você vai usar. Porque talvez uma pessoa tenha 1,3 filhos, que nem o Andy Field, ele dá um exemplo no livro dele de assim, amigos. Pô, o cara tem 1,6 amigos. Aí ele falou, pô, só se eu cortar um amigo no meio. E o livro do Field é legal porque é cheio de piadas. Então ele fala, só se eu cortar um cara no meio para ter 1,6. Então ele falou, a média para todos, ela não responde todos os casos. Por isso que tem hora que a mediana, que é o meio que divide essa amostra em 50 para um lado e 50 para o outro, talvez seja mais precisa, sabe? Mas isso nós vamos ver mais para frente. Mas pode ter vez que a média não vai nos ajudar. Aí nós temos que usar ou a moda ou a mediana. Né? Então pode ser 1,2, dependendo de tudo que você quiser fazer, uma média pode ser 1,2. Só que pensa, se a gente pensar friamente, tal região tem média 1,3 filhos. Isso não ajuda a gente em nada, sabe? Não sei se ajuda para alguém. Para mim, não, eu não consigo compreender muito isso. Porque o que seria 1,3 filhos? Não tem 1,3 filhos. Então, É um pedaço. A não ser que um deles não tenha uma perna. Então, é difícil, entendeu? Por isso que é de novo, mas isso que é legal. A gente vai ter depois estudar, porque pode ser que todo estudo, alguns estudos, a média seja um bom valor para ser usado. Mas dependendo do estudo, pô, eu não vou usar média, eu vou usar mediana. E aí nós vamos depois, no capítulo 2, estudar o que é a mediana, ou a moda. Né? Por isso que é legal, mas bacana, valeu. E vai ter pesquisa que vai mostrar isso mesmo. Tal pessoa tem 1,6 filhos. Só que se você pega esse dado, você fala, tá, mas isso quer dizer o quê? Que ela tem perto de 2 ou perto de 1? 1,8 você pode pensar que é perto de 2. Mas 1,5 quer dizer que 50% tem 1, 50% tem 2? Sabe, é um dado que fica difícil de interpretar. Então depois a gente fala sobre isso, acho que vai dar uma... Porque talvez quando chegar até mais para baixo, quando falar os tipos de mensuração, que na verdade essa questão do filho isso poderia ser ordinal, na verdade, né? Então, primeiro filho, segundo filho, só para a terceiro gente filho. arrematar aqui, assim, ó, exemplos que o livro dá de variáveis contínuas, né? Temperatura, nível de ansiedade, velocidade máxima de um carro, velocidade de digitação, inteligência, né, podem ser consideradas contínuas. Então, aqui são alguns exemplos de variáveis que a gente pode compreender como uma variável contínua, dado pelo livro aqui, tá bom?
Segunda parte que ele coloca é a parte discreta, certo? Uma variável discreta, que aí ele fala de valores discretos dentro de um determinado intervalo. O exemplo que ele dá é número de sintomas observados de uma doença que uma pessoa possui. Então, ou a pessoa possui um sintoma, ou 2 sintomas, ou 3 sintomas. Ela não vai possuir 3,5 sintomas. Então, quando o número é redondo, digamos, a gente pode entender como uma variável discreta. Alguém estudou aqui, usou alguma variável em algum estudo que foi discreta? Número de voluntários. Número de voluntários, legal. Isso é uma variável legal. Ele dá alguns exemplos aqui, né? Ó, variáveis discretas. Ó, são o número de sintomas, ele fala, encontros sociais, a pessoa tem um encontro, tem 2 encontros, ela não vai ter um encontro, vírgula, alguma coisa. Frequentadores de um festival de rock, o número total de pessoas. Carros que possui, de filhos por família, né? Então, tá vendo que aqui ele entende filhos, por exemplo, como discreto, né? Por isso que, nesse exemplo, e não quer dizer que filhos é somente discreto, não, vai ter pesquisa que vai usar filhos como contínuo, ou vai dar um número absurdo, 1,7 e tal. Aí tem que ver como vai ler sobre isso, né? Como vai interpretar esse dado. Gols de uma partida de futebol, então são números inteiros, tá? Então, contínuo são números que podem levar ao infinito, discretos são números inteiros, tá? E aqui tem essa tabelinha, ela coloca, tá bom? Então, contínuas, temperatura, velocidade, inteligência, nível de ansiedade. Alguém queria falar? Não, pode continuar, Wander. Tá. Número de sintomas, tá vendo? Ó? Tá vendo que normalmente discreta sempre começa com um número. Porque aí vai ser um número quase que inteiro, ó. Número de sintomas registrados de uma doença, número de carros que se possui, número de gols de uma partida de futebol, número de encontros sociais, participantes de um festival de rock, número de filhos. Então, normalmente, a gente vai entender sempre com... Normalmente, a variável discreta sempre vai começar assim, número de alguma coisa, tá? E aí tem a lá embaixo, que nós vamos ler, mas já está aqui no quadro, eles antecipam, que é categórica. Categórica é dividir em categorias. Então, gênero, então aquele estudo que eu tinha falado que eu poderia fazer, observando no corredor da Federal da ABC, se as meninas ou os meninos vão mais no bebedouro, isso seria uma variável categórica, né, minha? Meninos e meninas, né? Homens e mulheres. Ocupação, então, categoria, psicólogo, fono, neurocientista, terapeuta ocupacional, engenheiro, médico, físico, matemático. Então, isso seriam categorias, cor favorita, né? Então, se fizer uma pesquisa, qual é a cor que os meninos preferem, as cores que as meninas preferem, tanto menino e menina seria categórico, como a cor favorita também seria categórico. Tipo de restaurante também, né? Restaurante chinês, restaurante vegano, restaurante italiano, tudo que a gente puder pôr em categorias, nós vamos entender como uma variável categórica, tá bom? Né? Então, normalmente, nós vamos usar essas variáveis para estudá-las, né? Ô, Wander. Pode falar, cara. Eu acho que eu tô falando mais, até queria que você falasse mais, todo mundo falasse mais, para não ficar eu no monólogo. Deve ser legal isso aí. Tá, vamos voltar então, só volta rapidinho no quadro, já que você já está aberto, por gentileza. Seguindo a ideia que a gente tinha estabelecido de tentar criar um material pós cada encontro e tal, e para deixar uma consulta futura quando a gente precisar, a Brenda tinha sugerido a gente fazer umas coisas mais focadas para a área da linguagem, que é a área do grupo, certo? Então, uma das sugestões, por exemplo, que ao ler eu pensei, é a gente fazer essa mesma tabela que está aí e fazer adaptada para a linguagem, o máximo possível, claro, né? Dentro dessas coisas. Então, eu acho que por isso que eu falei da ideia de criar um arquivo no Word, em que a gente pudesse todos mexer, e ao invés de todo mundo criar um arquivo e ficar mostrando, olha, eu pensei nisso, é mais fácil a gente criar um arquivo lá, criar essa tabelinha, todo mundo vai preenchendo o que acha que está certo, vai acrescentando, depois a gente pode até discutir no comecinho da próxima, se tem uma coisa que poderia ser diferente ou não, e a gente vai se retroalimentando, né, dentro desse mesmo arquivo. Não, ótimo, Boa. acho que ótimo. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Então, assim, para todo mundo, alguns sabem, outros não, mas eu sou psicólogo, né, de formação, e o meu foco de estudo é a cognição humana, assim, não é muito linguagem, é cognição. Então, eu vou dar uns exemplos aqui, se eu estiver falando muita besteira, quem é da linguagem aí, por favor, me corrija. Por exemplo, contínua, a gente poderia pensar assim, eu dou um texto para a gente queria ver a velocidade de leitura das pessoas. Será que tem o efeito da idade? Isso é uma coisa que me fascina muito, o efeito da idade. Quer dizer, uma criança até um idoso, passando por jovens adultos, adolescentes, jovens adultos, adultos e idosos.
Será que a velocidade de leitura muda ao longo da vida? E será que tem um ápice? Será que tem uma idade que a gente é mais rápido para ler do que outra idade? Essas coisas, né? Então, por exemplo, contínua poderia dar um texto igual para todo mundo. Então, já teria que dar com crianças alfabetizadas, texto de 10 linhas. E eu marco o tempo que cada um lê. Então, se a gente pensasse aí, a variável contínua nesse tipo de experimento seria o tempo. Porque o tempo variaria de cada grupo, sabe? Eu falei alguma besteira ou seria por aí mesmo? Não, tá certo, né? O texto é fixo e você tá agora medindo quanto tempo cada um leva para ler esse mesmo texto, né? Exato. Isso mesmo. Por exemplo, discreta, eu acredito que entraria, eu acho que poderia entrar, fluência verbal. Eu dou um ou 2 minutos, 1 minuto normalmente, falo, olha, fale para mim o máximo de número, nomes, palavras que comecem, uma fluência fonológica, que comece com a letra F. Começou. Então a pessoa tá falando lá, né? Tudo que começa com a letra F, ela tá falando para mim. Esse número, né, como ele não é quebrado, ele não vai atender ao infinito, o número de palavras a gente pode entender como discreto. Sim. E a gente pode entender como categórico na linguagem, por exemplo, se eu quero tanto assim, o sexo, por exemplo, né? Meninos e meninas da mesma idade. Né? Eu quero comparar meninos e meninas da mesma idade sobre uma prova de leitura, vamos supor, ou escrita. Como você está comparando meninos e meninas, vamos supor, esses dois grupos a gente vai entender como uma variável independente, né? Porque a gente vai manipular também, mas categórica, certo? Certo. Aí se você pensar também, dá para você pensar na questão a idade em si não, porque ela seria numérica, mas se a gente pensar, por exemplo, criança, adulto, idoso, é uma coisa que varia muito nessas nossas pesquisas, porque aplicar um teste em criança que está um tipo de início de memória, etc., é uma coisa, no idoso já é completamente diferente. Você também pode pôr como categórico se você tem um grupo que está abaixo do que você considera padrão para aquela idade e o normal. Isso, tá bom, ótimo. Então, acho que legal a gente conseguir dar uns exemplos. Aí, gente, o que a gente pode fazer naquele grupo do WhatsApp a gente pode, alguém aqui, eu posso ser esse cara que posso começar, a gente vai dividindo essas tarefas, posso começar a fazer essa tabela, aí no outro dia outra pessoa faz, aí a ideia é assim, ó, quem tiver ideias, tô lá na minha casa, lá na cozinha, almoçando, lembrei de uma variável que poderia entrar. Aí põe no grupo lá do WhatsApp, olha, Wander, talvez variável contínua para aquela tabela na linguagem poderia ser tal. Jogando no grupo, todo mundo acho que pode refletir um pouco e aí eu posso encaixar na tabela. Então, Wander, mas aí, é esse que eu tinha falado lá, que você falou que queria ir aprendendo aos pouquinhos. A ideia de criar um arquivo no Word é justamente para não centralizar isso em você, né, esse arquivo no Google Docs, porque aí senão a gente vai ter que passar todo o trabalho para você digitar. Se a gente deixar esse arquivo infinito lá, que ele vai ficar o tempo inteiro para todos nós movimentarmos, quando você estiver almoçando, que tiver essa ideia, você abre no seu celular, clica no link de conteúdo que a gente criou, aí abre essa parte, a gente vai na tabela e preenche com o que a gente quiser, fecha. A gente incomoda com isso, entendeu? Não, lindo. O que você está falando foi mais ou menos como a gente trabalhou aquele capítulo de livro que a gente escreveu junto com as professoras? Isso, perfeito, exatamente. É o mesmo então eu entendi a entendeu? parada, legal. Olha, no final do encontro, 1h59, eu entendi agora a ideia. Tudo bem. Mas aí, então é legal que a gente vai ter, então, para colocar depois no grupo, então, dois links diferentes, né? Então, vai ter o link da ata, que eu já até coloquei lá, e o link que a gente pode chamar de conteúdo, sei lá, o conteúdo produzido. E a gente coloca lá, primeiro encontro, coloca essa tabela, a gente produz o que quiser ir editando, e a gente vai depois só discutindo, porque até tem mais tabelas nesse próprio capítulo que a gente pode fazer. Tá bom. Não, legal, perfeito, ótimo. Gente, a gente para agora, vocês acham? Quer continuar até 2h10? O que vocês acham? Aí tem que ouvir a opinião de todos e todas, para a gente poder ter uma democracia aqui. Não sei, acho que a gente consegue resumir agora em a Brenda falou que consegue até 2h10. Eu acho que, assim, como você antecipou bastante da outra parte de dependente e independente, seguindo o que ele vai falar do capítulo, ele vai falar sobre os tipos de mensuração e depois o delineamento de experimento, né? A gente pode só descrever rapidamente, assim, e aí finalizar em uns 10 minutinhos, acredito eu. Tá bom, essa foi uma ideia do Camilo. Alguém tem uma outra ideia ou alguém precisa ir embora agora? Por mim tá tudo certo, podemos continuar. Ok.
Ótimo, então ó, vamos tentar, então, quem quiser sair, tudo bem, mas nós vamos tentar então até 2h10, tá bom? E aí o que a gente tenta ficar